Boa noite, este é o Evangelho no Lar, online, da Casa Espírita, Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à rua 15 de novembro, número 309, Jardim Cipá, Osasco. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus te envolva e te traga muito amor e paz. Vamos envolvendo nossa querida irmã Célia, que vai nos trazer a oração inicial. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento em que estamos todos reunidos para mais um Evangelho no Lar. Vou convidar a todos a fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando a Deus, à pátria do Evangelho, ao plano maior. Agradecidos ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecidos a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão, por todo o amor que demonstrou por todos nós, seus irmãos. Vamos nos deixando ser envolvidos por essa energia, por essa luz, por esse Evangelho. Vamos trazendo para dentro dos nossos lares, indo ao encontro e recebendo, cada um em seu lar, nosso querido Mestre, os nossos guias espirituais, e todos juntos, numa só luz, num só ideal, já podemos dizer: Pai nosso, Criador nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, na sequência, nós vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Regina, que trará para nós a lição do pão nosso dessa noite. Boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o pão nosso no item 9, homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir
que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na sua obra, superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Na verdade, a gente fala nesse capítulo que Mateus nos evidencia, né? A fortaleza de uma casa edificada sobre a rocha. Então, qual o valor da nossa fé? Homens de fé. Sobre em que valores nós edificamos a nossa fé? Em todo o aprendizado, nas leituras que nós temos, né? Que aprendemos, vemos todo, podemos saber o Evangelho de cor e salteado, saber todas as obras de Kardec, de Chico, mas se a gente não praticar, homens de fé não seremos, né? Nós temos que edificar a nossa casa dentro, em cima dessa rocha. Assim é a nossa fé. Ela tem que ser edificada em cima dos ensinamentos, mas com atitudes e não só com palavras, né? As palavras são ótimas, mas Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então nós devemos ouvir muito, falar menos, silenciar quando for necessário, ouvir o outro, né? Hoje nós estamos numa calamidade, né? Numa pandemia, e muitos choques políticos, né? Muitas coisas acontecendo entre os seres humanos, renovação, com certeza, né? Estamos num período de desentendimentos e entendimentos, mas onde nós vamos ter que praticar a nossa audição, o nosso poder de saber ouvir, né? E o nosso poder de saber calar. É ótimo que a gente possa ajudar as pessoas com palavras, maravilhoso. Quanto mais a gente puder fazer isso, melhor seria, né? Mas também vamos escutar o que o outro tem a dizer, né? E não simplesmente, enquanto eles estão falando, a gente já está arquitetando uma resposta, né? Para contrabater aquilo ali, né? Para ir na contramão do pensamento alheio. Não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu grau. Então, vamos viver as palavras que nós tentamos passar para frente. Tudo que a gente lê, o ideal é primeiro praticar para depois falar, né? Porque falar é bem fácil, praticar é bem difícil. Nós somos muito imperfeitos para dar aulas de moral, né? Na verdade, vamos praticar e ter o ouvido para ouvir e, né, a nossa boca para tentar ajudar e silenciar na hora certa. Na verdade, é bem curtinha, né? Então, vamos tentar pausar as nossas palavras baseadas nesses ensinamentos diante das atitudes que nós temos. E quando a gente sentir que a gente toma uma beliscadinha assim na consciência, né? De que a gente está falando o que não faz, então vamos prestar atenção. A gente está falando, mas então, se a gente já teve uma beliscadinha, então, assim, está faltando alguma coisa. Então, vamos pensar naquilo dentro da nossa vida. Isso acontece com muita frequência, nós somos muito imperfeitos, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Então, nós vamos agora envolvendo a Ana para o nosso evangelho dessa noite, com muito amor, muito carinho. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Que Jesus nos envolva com a sua paz e que nós possamos compreender o evangelho dessa noite para, como diz a lição de abertura, né, exemplificarmos. O evangelho de hoje encontra-se no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item é o 13, a fé e a caridade. É uma instrução dos espíritos. E esta passagem de um espírito protetor, né, pois é assim que ele se denomina. Ela inicia assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social
capaz de fazê-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, veja bem, nós já estamos iniciando, né, o Evangelho com uma colocação com essa prontidão desse Espírito, né? Como se ele viesse nos reforçar alguma coisa que ele já havia colocado de uma outra maneira, para que pudesse ficar bem claro para nós. Então, ele vem dizer que a fé, a caridade é impossível sem a fé. E é uma afirmação difícil de aceitar, assim, a primeira letra, né? As primeiras leituras. Se nós lermos assim, nós não vamos compreender muito bem. Por quê? Porque esse espírito amigo, ele está se referindo à fé em Deus, nas leis divinas, a fé na vida futura e a fé religiosa. No entanto, nós sabemos que existe e sempre existiram pessoas sem fé em Deus, sem religião, mas que praticaram, usaram da caridade para com o próximo. Por isso que é necessário nós buscarmos a essência desse ensinamento desta noite. Porque quando falamos assim de caridade, normalmente vem à nossa mente esmola. Né? Nós pensamos já na caridade material. E não é por acaso que nós vamos ver que Kardec ele coloca esse item, né, da fé e da caridade dentro de um capítulo que trata do quê? Do amor ao próximo. Então, partindo desse princípio, nós já vamos ver que há outra conotação, que o nosso entendimento precisa se direcionar exatamente para esse chamado tão importante desse espírito. Porque a caridade, ela precisa e deve ser praticada com amor. E nesse evangelho, nós vamos ver, quando ele coloca que impulsos generosos todos têm. Mesmo aqueles que não têm religião, mesmo aqueles que se dizem, né, sem fé em Deus. Então, brota é aquela caridade, aquele impulso que brota em todos os indivíduos, opressores, orgulhosos, vaidosos, egoístas. São manifestação da caridade puramente material. Né? Que todo mundo pode ter um momento em que ela se manifesta. Né? E essa caridade, quando se trata desses impulsos generosos, né, que são gestos o quê? Filantrópicos, né, gente? Que não se caracteriza pelo sentimento cristão. Então, a criatura pratica aquela caridade, mas já aguardando, já se direcionando por um retorno material. Então, nós vamos ver que a pessoa ela aguarda aplausos imediatos, pode ser a intenção de ter o seu nome numa placa de bronze lá em determinada instituição, a propaganda de seu próprio produto. Então, ele faz aquela doação já visando benefícios materiais, abatimento no imposto de renda. Não é assim que, às vezes, as pessoas fazem a caridade, esses impulsos caridosos, quando tem uma catástrofe. Então, você vai lá no guarda-roupa, tira tudo que você não usa mais, que você não quer mais, e você doa. Né? E, às vezes, você tem até o descaso, né? Vamos dizer assim, porque é assim que nós agimos, você amontoa tudo aquilo e manda. Você nem sequer sabe para quem, como aquilo vai chegar e de que forma aquilo vai chegar. Então, aqueles impulsos filantrópicos, aquele impulso de caridade material, totalmente desprovido de qualquer sentimento cristão. E não é esta a caridade que proporciona felicidade, não é essa caridade que esse nosso amigo espiritual nos traz hoje. Então, ele fala da caridade moral. Né? O Evangelho de hoje nos conclama ao amor em ação, não é? Aquele devotamento da criatura, aquela caridade essencialmente cristã, né? Praticada por Jesus, com o sacrifício do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Porque nós sabemos que só essa caridade despida
dessas imperfeições é que vai proporcionar, de fato, a alegria, tanto para nós, para a criatura que pratica, como para aquela criatura que está recebendo aquele ato caridoso. Então, Jesus ele coloca a caridade de uma forma bastante ampla, que abrange todos os aspectos da vida humana. Então, ele fala da benevolência para com todos. Né? A pessoa tem que fazer com bondade, envolver com amor as criaturas pelas quais nós desejamos auxiliar. A indulgência para com a imperfeição alheia. O perdão das ofensas. E até o amor para com os inimigos. Então, Jesus coloca a prática da caridade de uma forma que nós vamos entender de uma amplitude muito maior do que aquele ato somente material de dar. Né? Então, ele coloca aqui a caridade sustentada pela fé. É a única que vai proporcionar realmente a felicidade. Porque nós vamos praticá-la com o quê? Com amor e com entendimento. Por isso ele disse, a caridade é impossível sem a fé. Ou a fé é que nos leva à prática da caridade. Mas o que é a fé? Nós podemos perguntar, o que nós achamos que é a fé? Né? É uma opinião firme naquilo, uma certeza que nós temos, que não carece de opiniões, de verificações. Então, nós acreditamos. Mas acreditamos por quê? É uma fé cega ou uma fé raciocinada? Porque a fé raciocinada faz com que a gente compreenda, entenda. Nós não vamos fazer o bem, não vamos praticar a caridade pelo simples fato de que aquilo é algo bonito, que os outros vão achar que nós somos bonzinhos. Então, a caridade ela precisa ser praticada com aquele verdadeiro devotamento, ou seja, colocando o amor verdadeiro, o amor ao próximo. Por isso, amar o próximo como a nós mesmos. Como nós gostaríamos que fôssemos auxiliados. De que forma? Aquela caridade material que nos impinge, que às vezes humilha, diminui, que deixa mais potencializadas as nossas deficiências, nossas imperfeições, ou aquela caridade silenciosa, tranquila, aquela caridade que auxilia por amor, por compreensão, por entendimento. E o grau dessa nossa caridade, dessa nossa fé, é muito importante. Né? Por isso que Jesus coloca o grão de mostarda. Seria a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda? Se ela for tão pequenina assim, nós vamos conseguir transportar as montanhas. Mas que montanhas serão essas? A montanha do nosso egoísmo. Né? Então, nós vamos sair de dentro de nós mesmos, nós vamos ser capazes de sair do nosso mundo interior, olhar à nossa volta e sentir a necessidade dos nossos semelhantes. Essa fé, mesmo pequenininha, que seja capaz de nos transformar a ponto de nós não mantermos nos nossos corações a indiferença. Né? Porque muitas vezes nós somos indiferentes à dor alheia. Nós não percebemos, porque nós vivemos só para nós mesmos, para dentro do nosso mundo, para as conquistas materiais, achando que é somente essas coisas da matéria que vai nos trazer a felicidade. Então, ela não nos permite levantar, regaçar a manga e ir ao auxílio do nosso semelhante. Então, a fé verdadeira, gente, nós vamos ver que ela nasce da compreensão das leis divinas. Então, só pratica a caridade aquelas pessoas que entendem as leis de amor, as leis eternas e imutáveis de Deus. Que leis são essas? Que culmina com a lei do amor, sim, mas nós sabemos que a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, todas essas leis que estão aí na nossa consciência, que grita quando nós agimos de forma negativa. Então, a caridade ela só é realmente efetivada quando nós compreendemos
essas leis, né? Que lei é essa do amor? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, fazer a ele o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Então, amar ao próximo, a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Então, aí sintetiza toda a forma possível desse nosso caminhar. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela coloca, né, a caridade como a meta a ser atingida por todos nós. Quando diz fora da caridade, não há salvação. Não há salvação em que sentido? Nós não vamos evoluir, nós vamos trabalhar as nossas imperfeições, nós não vamos nos aperfeiçoar através das conquistas, das virtudes, né, do desprendimento, da humildade, né, do perdão para com os nosso próximo. Então, é esse caminhar, essa caridade que nós vamos exercitando, é só ela que vai nos permitir, né, uma vivência cristã. Né? Então, a caridade, ela é sobretudo cristã. Estava presente na vida de Jesus. Jesus vivenciou essa caridade em todos os momentos. De que forma? Em nenhum momento ele humilhava alguém. Ele dava sem exigir nada, oferecia tudo de si, sem fazer aquelas concessões que nós fazemos, aqueles mas que nós usamos muitas vezes. Eu te ajudo, mas... Então, esses mas que deixam as criaturas mais humilhadas, mais diminuídas na vida do que se nós não ajudássemos. Então, muitas vezes, essa caridade, ela fere, ela machuca. Então, Jesus, como que Jesus praticava essa caridade? Com pleno amor, na plenitude. Sem esperar recompensa material, sem esperar reconhecimento daquela pessoa que é auxiliada. E nós, muitas vezes, buscamos essa caridade exigindo, lá que dentro do nosso interior, né, nós esperamos que a pessoa, pelo menos, se faça por merecer aquele auxílio nosso. Seria esta caridade plena a que Jesus nos convoca, que Jesus exemplificou e tem para conosco, né, essa preocupação, toda a espiritualidade amiga, falando da caridade, porque nós sempre ouvimos, adentramos a casa espírita e nós ouvimos a caridade, fazer a caridade. E muitas vezes nós fazemos essa caridade de forma automática, sem compreensão. Né? Então, seria esses atos, né, de caridade material que são bons, são, né, até certo ponto, vai nos melhorando, mas é aquele primeiro passo que nós temos que dar. Nós já temos condições de exercitar um pouco mais essa caridade moral, essa caridade cristã. E a caridade e a fé, elas precisam estar juntas. Por isso que é colocado, é impossível a caridade sem a fé, porque elas precisam estar caminhando de mãos dadas. Né? Paulo, apóstolo da caridade, o que ele diz? Ainda que tivesse toda a fé do mundo, ao ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Ou seja, é a frieza, muitas vezes, né? que a caridade material traz, sem aquela fé, a fé verdadeira em Deus, como nosso Pai, a fé em olhar o nosso próximo como um irmão, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, quando nós olhamos o próximo como um irmão, aí nós vamos mudar a nossa atitude perante ele. Né? E a caridade não precisa, né, gente, de riqueza, nós não precisamos de bens materiais. Jesus não tinha nada. E a maioria desses apóstolos, né, da caridade, essas pessoas que manifesta essa virtude, eles não possuem coisas materiais. Né, porque nós não precisamos disso. Com o conhecimento que nós temos cristão, nós sabemos que muitas vezes uma palavra amiga, uma palavra, emprestar o nosso ouvido, ouvir as pessoas que estão perto de nós, um abraço que é dado no momento certo, isso fortalece, isso ampara, isso fortifica, isso são atos de verdadeira caridade, quando nós doamos um pouco de nós mesmos.
Não as coisas externas, não como instrumento externo, mas aquilo que sai de dentro do nosso coração. Ajudar com otimismo, espalhando esperança, consolo, porque muitas vezes nós levamos desalento. Então as pessoas chegam até nós, até esperando alguma palavra amiga, e nós envolvemos aquela pessoa numa vibração negativa, de julgamento, né? Então isso tudo faz com que nós vamos nos distanciando dessa prática que é o amor. E Jesus espera que nós atuemos assim na vida, que nós possamos realmente sermos aqueles seus auxiliares em benefício do próximo, porque nós sabemos que como é que Deus atua nas criaturas? Através da própria criatura. Como que nós vamos fazer o bem para o próximo se nós cruzamos os nossos braços? Então, a espiritualidade, amiga, Deus, nosso Pai, Jesus, espera que nós descruzemos os nossos braços, abramos os nossos corações e vamos a campo fazer esse bem, essa caridade. É um trabalho, não é algo que surge de uma hora para outra, mas é um exercício que precisa ser efetuado por nós. E em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, nós vamos ler o seguinte, ele nos diz: a fé acompanhada de boas obras eleva as almas na senda do progresso, mas quando inoperante é morta em si mesma. Então, aqui mais uma vez, reforçando a importância dessas duas virtudes estar juntas, uma complementando a outra, porque não adianta nós fazermos as coisas, dar essa manifestação, como nós colocamos, material, sem envolvimento de amor e de sentimento profundo. Então, nós somos todos convocados a essa caridade plena, porque, na verdade, ninguém pode assistir outros com eficiência, né, se não procurar a edificação de si mesmo. Então, nós sabemos, queridos irmãos, que só auxilia conforme os padrões de Jesus, nós só vamos auxiliar conforme Jesus nos ensinou, aquela criatura que se transformou, que compreendeu a essência da caridade. Qual é a essência dessa caridade? É andarmos segundo o mandamento maior, o mandamento do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos nos transformar para esse exercício da caridade. Não é de uma hora para outra, é aquela reformulação que nós vamos fazendo. Porque é difícil para nós ainda fazer o bem. É muito mais fácil nós pegarmos alguma coisa que está sobrando e doar. É um início, é um exercício, mas nós precisamos começar a entender as mensagens, né? Aquilo que Jesus realmente veio nos trazer como caminho, como direção para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso espiritual. Não é mais para ficarmos assim, estacionados, né? E Emmanuel, para ilustrar essa lição, ele nos diz o seguinte, eu vou ler aqui, importante, essa informação sobre a caridade. Ele diz o seguinte, a caridade é amor em manifestação incessante e crescente. Então, nós vamos ver aí que nós precisamos estar exercitando para que nós possamos adquirir competência para o exercício da caridade, né? E ele diz, é o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre. Entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Atuando no silêncio sem julgamento desnecessário e humilhante. Aí nós vamos ver essa colocação de Emmanuel nos trazendo exatamente como nós devemos atuar no campo da caridade, sem julgamento. Não precisamos escolher a quem auxiliar, é a todos que estão à nossa volta, que nós sentimos que estejam necessitando do nosso amor e da nossa compreensão. Então, e afirma que é o servidor que confia na lei da vida, quer dizer, nas leis de Deus, reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Então, se pertence a Deus como empréstimo, né, que nós temos em nossas mãos, tudo aquilo que nós possuímos precisa ser
ser algo que vai beneficiar os nossos irmãos, porque senão perde aquela validade. Né? Como fazer alguma coisa para alguém. Quando nós fazemos com desprendimento, quando nós fazemos para doação, ele tem um mérito. Quando nós agimos com ostentação, perde todo o valor. Então, é a atuação daquele amor, daquela prática da caridade com o desprendimento necessário. Então, em vista disso, né, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante. Que nós possamos, né, então, passar realmente no mundo agindo de conformidade com aquilo que Jesus veio nos ensinar. E não tem outra forma de nós evoluirmos, de nós crescermos como espírito, senão observando os ensinamentos de Jesus, observando as leis divinas e as leis de Deus. Então, que nós possamos revelar a nossa fé através de nossas obras, na felicidade comum. Né? Então, olhar o que nós podemos fazer de bom para o nosso próximo. Esse bem que nós vamos fazer para o nosso próximo, ele se reverterá em nosso benefício. E Deus conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Então, nós vamos ver que essa lição de hoje ela é extremamente importante para uma reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. O que nós estamos contribuindo, de que forma nós estamos contribuindo para a melhoria, né, do nosso mundo, de tudo isso que está à nossa volta. É através do quê? Do amor em ação, da caridade, que nós podemos levar alento, que nós podemos levar a fé, a confiança, mas aquela fé racional, aquela fé embasada, né, numa razão maior. Não acreditar em Deus, mas saber por que nós estamos acreditando. Porque Ele é um Pai de amor, que não nos castiga, que nos dá sempre a oportunidade de recomeçar e de melhorar. Então, sermos também caridosos para conosco mesmo. Porque quando nós nos colocamos naquela posição de transformar a vida, nos transformar intimamente, nós vamos estar trabalhando para que toda essa mudança, né, ocorra. Porque precisa ocorrer dentro de nós. Não vamos transformar o mundo, não vamos mudar o mundo, não vamos poder auxiliar lá fora se nós não começarmos essa transformação, essa modificação, esse estudo e esse entendimento das leis divinas dentro de nós mesmos, né? Na prática desse amor inconteste que esse espírito amigo nos traz hoje, né? Longe da materialidade, embora valorizando o mundo material, mas é aquele chamado para a caridade moral, aquela caridade de uma doação de nós mesmos em favor de nossos irmãos. Então, meus irmãos, que Jesus nos ilumine e que nós possamos realmente, de fato, sermos aqueles trabalhadores da seara de Jesus em benefício, em prol da felicidade de todos aqueles que convivem conosco e todos aqueles que estão nesse planeta Terra no momento que nós estamos passando. Porque a felicidade pode ser desse mundo, se todo mundo se irmanar, né, nesse sentimento de fraternidade. Muita paz a todos. E agora, então, nós vamos envolvendo com muito carinho, muito amor, o floreal, para fazer as vibrações dessa noite. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos materiais, abrirmos os nossos olhos espirituais, nos conectando ao Pai Maior, colocando em nossos corações a figura meiga do Mestre Jesus e lembrando que vibrar é emanar de nosso coração o que temos de melhor, o amor na forma de fluidos da qual a espiritualidade poderá utilizar nos mais diversos trabalhos em nome do Mestre Jesus. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor,
paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que preservem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. E nesse clima de paz, de harmonia e de fraternidade, vamos envolver o nosso querido irmão Vicente, que nos conduzirá nas preces finais de encerramento desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e o nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos e falando dos seus ensinamentos. Pedimos ao Pai que abençoe a todos que participaram e que estão nos ouvindo através desse novo método, novo meio de comunicação nos nossos evangelhos. Pedimos ao Pai que abençoe todos os lares. E com a oração que o Mestre nos ensinou, vamos dar por encerrado o Evangelho desta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.